Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Vamos seguindo com o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, na página 141. Antes da gente dar início aqui, só o lembrete de você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, e assim a gente vai alcançando mais e mais pessoas para a gente levar conhecimento, combinado? Bora lá então! Certos leitores zombarão da ideia de se fazer tanto barulho em torno de um provérbio tão vulgar como "não chore por causa do leite derramado". Sei que é um provérbio comum, corriqueiro e sem graça. Sei que você já o ouviu milhares de vezes, mas sei também que esses provérbios vulgares encerram, destilada, a própria sabedoria de todas as idades. Porém, da áspera experiência da humanidade, tendo chegado até nós através de incontáveis gerações. Mesmo que você tivesse de ler tudo o que já foi escrito a respeito das preocupações, pelos grandes eruditos de todas as épocas, você jamais encontraria nada mais essencial e profundo do que provérbios vulgares tais como: não queira pôr o carro na frente dos bois, ou não chore por causa do leite derramado. Bastaria que você pusesse em prática esses dois provérbios, em lugar de rir-se deles, e não teria necessidade nenhuma de ler esse livro. Na verdade, se praticássemos a maior parte dos antigos provérbios, teríamos existências quase perfeitas. Contudo, enquanto não é posto em prática, o conhecimento não representa poder. E o propósito desse livro não é contar a você nenhuma novidade. O propósito desse livro é fazer com que você se lembre do que já sabe, instigando-o a pôr em prática os seus conhecimentos. Sempre admirei homens como Fred Schide, que sabia como dizer uma velha verdade de maneira nova e pitoresca. Ele era editor da Philadelphia Bulletin. Certa ocasião em que, como paraninfo, dirigia a palavra a diplomados de um colégio superior, perguntou-lhes: quantos dentre os senhores já serraram madeira? Os que já o fizeram, levantem a mão. Muitos haviam serrado. Depois perguntou: quantos dentre os senhores já serraram serragem? Ninguém levantou a mão. Claro que se não pode serrar serragem, exclamou o Sr. Schide. Já está serrada. É a mesma coisa com o passado. Quando a gente começa a preocupar-se com coisas já acontecidas, não está senão procurando serrar a serragem. Quando Connie Mack, o grande veterano de beisebol, tinha 81 anos de idade, perguntaram-lhe se se havia preocupado alguma vez com os jogos perdidos. Oh, muitas vezes, confessou Connie Mack, mas já deixei dessas tolices há muitos anos. Verifiquei que essas preocupações não me levavam a parte alguma. Não se pode moer nenhum grão que as águas já tenham levado no rio abaixo, disse-me ele. Não se pode moer nenhum grão, não se pode serrar nenhuma tábua que as águas tenham levado o rio abaixo. Mas pode-se serrar rugas no rosto e úlceras no estômago. Em certo dia de ação de graças, jantei com o Jack Dempsey e ele me falou, depois do peru e do cranberry sauce, sobre a luta de boxe em que perdera o campeonato mundial ao enfrentar Tunney. Foi naturalmente um golpe contra o meu amor próprio. No meio da luta, disse-me ele, compreendi subitamente que tinha me tornado um velho. Ao finalizar o 10º assalto, eu permaneci ainda de pé, mas era só. Estava com o rosto entumecido e cortado e mal podia abrir os olhos. Vi o juiz erguer a mão de Jane Tunney em sinal de vitória. Eu já não era mais campeão do mundo. Voltei em meio da chuva e da multidão para o vestiário. Ao passar, muita gente procurou apertar minha mão. Outros tinham os olhos rasos de lágrimas.
Um ano depois, lutei novamente contra Tunney, mas era inútil. Eu estava acabado para sempre. Foi difícil deixar de me preocupar com a situação, mas disse a mim mesmo: não irei viver voltado para o passado, nem chorando por causa do leite derramado. Vou aguentar Eu vou aguentar esse direto no queixo, não permitindo que ele me jogue no chão. E foi precisamente o que Jack Dempsey fez. De que maneira? Repetindo constantemente a si mesmo: não me preocuparei com o passado. Não, isso não teria servido apenas para obrigá-lo a pensar nas suas preocupações. O que fez foi aceitar e apagar da mente a derrota, concentrando a atenção no seu futuro. Fez isso dirigindo o restaurante Jack Dempsey, na Broadway, e o Great Northern Hotel, na 57ª Street. Fez isso promovendo lutas e realizando exibições de boxe. Fez isso tornando-se tão ocupado em coisas construtivas que não dispunha de tempo ou de desejo de preocupar-se com o passado. Tenho sido muito mais feliz nesses últimos 10 anos, confessou Jack Dempsey, do que quando era campeão. Quando leio livros de história e biografias e vejo como certos homens agiram diante de circunstâncias difíceis, sinto-me constantemente surpreso e inspirado diante da capacidade que certas pessoas têm para esquecer as suas preocupações e as suas tragédias e continuar a viver existências relativamente felizes. Fiz, certa vez, uma visita à penitenciária de Sing Sing, e a coisa que mais me surpreendeu foi ver que os prisioneiros pareciam tão felizes quanto a maior parte das pessoas que vivem no lado de fora das grades. Comentei essa minha observação com Lewis e Lewis, na época diretor de Sing Sing. E ele me disse que, logo que chegavam à penitenciária, os criminosos costumavam mostrar-se ressentidos e amargurados. Mas, decorridos alguns meses, a maioria, dentre os mais inteligentes, apagavam da mente os seus infortúnios, aceitavam calmamente a vida do presídio e procuravam fora dela fazer dela a melhor possível. O Sr. Warden Lewis contou-me a história de um dos prisioneiros de Sing Sing, um jardineiro, que cantara enquanto cultivava flores e verduras dentro dos muros da prisão. Esse prisioneiro de Sing Sing que cantava ao cultivar flores demonstrava muito mais bom senso do que a maioria de nós. Ele sabia que... Daí aqui tem uma estrofe de algum... Deixa eu ver. De Omar Khayyam, na famosa tradução de Edward Fitzgerald. O dedo que se move escreve, e tendo escrito, continua. Nem toda a tua piedade, nem todo o teu entendimento podem fazê-lo voltar para apagar meia linha, e nem todas as tuas lágrimas apagarão uma palavra do que estiver escrito. Se é assim, por que desperdiçar lágrimas? Temos sido culpados, não há dúvidas, de muitos erros e absurdos. Mas que tem isso? Quem não foi culpado? Até mesmo Napoleão perdeu 1/3 das batalhas em que se empenhou. Talvez a média dos nossos combates não seja pior do que a de Napoleão. Quem o pudera dizer? Mas, de qualquer maneira, nem todos os reis dos cavalos, nem todos os reis dos homens poderão ressuscitar o passado. Lembre-se, pois, do princípio 6. Não tente serrar a serragem. Resumo da terceira parte. Como acabar com o hábito da preocupação antes que ele acabe com você? Varra as preocupações do seu espírito, conservando-se sempre ocupado. Muita ação é uma das melhores terapias que já se descobriu para curar aborrecimentos. Princípio 2. Não faça barulho por causa das ninharias. Não permita que coisas insignificantes, que não passam de insetos da vida, arruinem a sua felicidade. Princípio 3. Empregue a lei das probabilidades para descartar as suas preocupações. Pergunte a si mesmo:
Quais são as probabilidades de que isso não aconteça? Princípio 4. Coopere com o inevitável. Se você vir que qualquer circunstância está além do poder da sua vontade e que, sendo assim, você não pode modificá-la nem corrigi-la, diga a si mesmo: assim é, não se pode ser de outra maneira. Princípio 5. Aplique uma ordem de stop loss às suas preocupações. Veja até que ponto uma coisa merece que você se preocupe com ela e recuse-se a pagar mais. Princípio 6. Deixe o passado enterrar os seus mortos. Não tente serrar a serragem. Parte 4. 7 maneiras de cultivar uma atitude mental que lhe proporcione paz e felicidade. 12. 9 palavras que podem transformar a sua vida. Pediram-me há alguns anos para responder a essa pergunta num programa de rádio. Qual a maior lição que o senhor já recebeu? A resposta era fácil. A maior lição mesmo que já aprendi é a importância do que pensamos. Se eu soubesse o que você pensa, saberia o que você é. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos. A nossa atitude mental é o fator X que determina o nosso destino. Emerson disse: um homem é o que ele pensa o dia todo. E como poderia ser realmente qualquer outra coisa? Sei agora, sem qualquer sombra de dúvidas, que o maior problema que você e eu temos de enfrentar, na verdade, quase que o único problema que temos de enfrentar é o da escolha de pensamentos acertados. Se pudermos fazer isso, estaremos no caminho que nos conduzirá à solução de todos os nossos problemas. Marco Aurélio, o grande filósofo que dirigiu o Império Romano, resumiu tudo isso em 9 palavras. 9 palavras que podem determinar o seu destino. Nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam. Sim, se tivermos pensamentos felizes, seremos felizes. Se pensamos em coisas que nos causam medo, seremos medrosos. Se pensarmos nas doenças, provavelmente ficaremos doentes. Se pensarmos no fracasso, fracassaremos, com toda certeza. Se nos entregarmos à autopiedade, todos irão querer nos evitar, afastar-se de nós. Você não é, disse Norman Vincent Peale, o que você pensa que é, mas o que você pensa, você é. Sensacional essa frase, olha só. Você não é o que você pensa que é, mas o que você pensa, você é. Adorei. Estarei por acaso defendendo uma atitude do gênero poliana, habitual para enfrentar todos os nossos problemas? Não. A vida, infelizmente, não é tão simples assim. Mas estou afirmando que devemos assumir uma atitude positiva, ao invés de uma atitude negativa. Em outras palavras, devemos interessar-nos pelos nossos problemas, mas não devemos preocupar-nos com eles. Qual a diferença entre nos interessar e nos preocupar? Deixe-me dar um exemplo. Todas as vezes que atravesso as ruas congestionadas de Nova York, presto atenção no que estou fazendo, mas não me preocupo. Interessar-se significa procurar compreender como são as coisas e tomar calmamente as medidas necessárias para enfrentá-las. Preocupar-se significa dar voltas em círculos inúteis e enlouquecedores. Uma pessoa pode muito bem estar interessada em resolver problemas seríssimos e, não obstante, andar com a cabeça erguida e estar bem trajado. Eu já vi Lowell Thomas fazer exatamente isso. Tive, certa vez, o privilégio de associar-me a Lowell Thomas na apresentação dos seus famosos filmes cinematográficos sobre as campanhas Allenby Lawrence da Primeira Guerra Mundial. Ele e os seus assistentes tinham filmado cenas de guerra em meia dúzia de frentes de batalha, e o que era ainda melhor,
haviam trazido o documentário cinematográfico de Lawrence e do seu colorido exército árabe, bem como um filme de conquista por Allenby da Terra Santa. As suas palestras ilustradas, intituladas Com Allenby na Palestina e com Lawrence na Arábia, causaram sensação em Londres e no mundo inteiro. A temporada da ópera em Londres foi adiada por 6 semanas para que ele pudesse continuar a contar as suas grandes aventuras e exibir os seus filmes na Ópera Real do Covent Garden. Depois desse êxito sensacional em Londres, fez uma viagem triunfal para muitos países. Em seguida, gastou 2 anos preparando um filme documentário sobre a vida na Índia e no Afeganistão. Teve depois uma incrível falta de sorte e o impossível aconteceu. Viu-se em Londres inteiramente sem dinheiro. Achava-me em sua companhia nessa época. Lembro-me que tínhamos de fazer refeições baratas nos restaurantes de Lyons Comer House. Nem mesmo nesses lugares teríamos podido comer se o Sr. Thomas não tivesse pedido dinheiro emprestado a um escocês, James Mackbye, conhecido artista. Eis aqui o ponto principal da história. Mesmo na ocasião em que Lowell Thomas enfrentava enormes dívidas e grandes decepções, nunca se mostrou preocupado, mas sim apenas interessado em resolver a situação. Sabia que, se deixasse vencer pela adversidade, ninguém lucraria com isso, muito menos os seus credores. De modo que todas as manhãs, antes de começar as suas atividades, comprava uma flor, colocava na lapela e descia de bom humor pela Oxford Street com a cabeça erguida e passos rápidos. Tinha pensamentos positivos, corajosos e não permitia que o fracasso o derrotasse. Para ele, receber um pontapé fazia parte do jogo, do treino ultíssimo pelo qual a gente tem de passar, se quiser chegar ao alto. Nossa atitude mental exerce um efeito quase inacreditável sobre as nossas energias físicas. Hatfield, o famoso psiquiatra inglês, dá um claro exemplo disso. A página 54 do seu folheto intitulado A Psicologia do Poder pedia a 3 homens, escreve ele, para que se submetessem a um teste para que fosse verificado o efeito da sugestão mental em sua força física, que era controlada por um dinamômetro. Disse a cada um dos que apertassem o dinamômetro com toda a força de que fosse capaz. Levou-nos a fazer isso sob 3 condições diferentes. O teste, sob condições normais, apresentou uma média de 101 libras de pressão manual. Ao fazer novamente a experiência, depois de tê-los hipnotizado e dizer-lhes que eram criaturas muito fracas, eles só conseguiram apertar 29 libras, menos do que 1/3 da sua força manual. Um desses homens era campeão de pugilismo, mas, depois de terem me dito, sob hipnose, que era um homem fraco, afirmou que sentia o braço fino como de uma criança. Quando o capitão Hatfield submeteu esses homens à experiência pela 3ª vez, ele lhes disse, também sob hipnose, que eram muito fortes. Conseguiram apertar o dinamômetro até 142 libras. Enquanto tinham a mente cheia de pensamentos positivos sobre o seu vigor físico, podiam aumentar em quase 50% a sua verdadeira força muscular. Tal é o poder incrível da nossa atitude mental. Para exemplificar a força mágica do pensamento, permita-me lhe contar uma das histórias mais espantosas dos anais americanos. Eu poderia escrever um livro sobre esse caso, mas serei breve. Numa noite de outubro muito fria, logo depois do fim da Guerra Civil, uma mulher, pobre, sem lar, que era um pouco menos do que uma andarilha pela face da terra, bateu à porta da mãe, a mãe entre aspas, Webster, esposa de um capitão da marinha aposentado,
que vivia em Amesbury, Massachusetts. Ao abrir a porta, mãe Webster viu uma mulherzinha frágil, com mais ou menos 50 quilos de pele e osso assustadores. A desconhecida, que disse chamar-se Sra. Glover, explicou que estava à procura de um lar onde pudesse pensar e resolver um grande problema que a preocupava dia e noite. Por que não fica aqui? Respondeu a Sra. Webster. Vivo sozinha nesse casarão. A Sra. Glover poderia ter ficado indefinidamente na casa da Sra. Webster, se o genro dessa última, Bill Ellis, não houvesse chegado de Nova York para lá passar as férias. Quando Bill Ellis descobriu a Sra. Glover, vociferou: "Não permitirei vagabundas nessa casa", e pôs porta fora a pobre mulher sem lar. Chovia muito. A pobre criatura ficou a tremer de frio na chuva durante alguns minutos. Depois, seguiu pela estrada à procura de abrigo. E aqui chegamos à parte surpreendente da história. A vagabunda posta para fora da casa por Bill Ellis estava destinada a exercer tal influência sobre o mundo intelectual como nenhuma outra mulher que já passou pela terra. Milhões de criaturas conhecem-na hoje como Mary Eddy, fundadora da ciência cristã. Apesar disso, até aquela época, ela não conhecia na vida senão enfermidade, tristeza e tragédias. O seu primeiro marido morrera pouco depois do casamento. O segundo marido abandonou-o para fugir com uma mulher casada, vindo a morrer mais tarde num asilo de indigentes. Ela tivera apenas um filho, mas foi obrigada, por causa da pobreza, de doenças e do ciúme, a renunciar a ele, quando tinha 4 anos. Perdeu-o, depois, inteiramente de vista, e só o encontrou de novo 32 anos mais tarde. Devido ao seu débil estado de saúde, a Sra. Eddy vinha interessando-se, havia muitos anos, pelo que chamava de a ciência de curar a mente, mas atingiu a encruzilhada dramática da sua vida quando se encontrava em Lynn, Massachusetts. Ao dirigir-se, certo dia de inverno, para o centro da cidade, escorregou na calçada recoberta de gelo e com a queda perdeu os sentidos. Sofreu ferimentos sérios na espinha e que teve espasmos convulsivos. Até mesmo o médico esperava que morresse. Declarou que, se conseguisse por milagre sobreviver, jamais poderia andar novamente. Estendida no que ela supunha fosse o seu leito da morte, Mary Baker Eddy abriu a Bíblia e, segundo declarou, foi levada pela divina providência a ler essas palavras de São Mateus. E eis que lhe apresentaram um paralítico, que jazia em seu leito. Jesus disse então ao paralítico: "Levanta, toma o teu leito e vai para tua casa." E ele se levantou e foi para sua casa. Essas palavras de Jesus, disse ela, lhe produziram no íntimo tanta força, tanta fé, tamanha vibração de poder curador, que ela imediatamente se levantou da cama e andou. Essa experiência, afirmou a senhorita Eddy, foi a queda da maçã que me fez descobrir como poderia me sentir bem e como fazer com que outros também se sentissem. Adquiri a certeza científica de que toda a causa era a mente e todo o efeito um fenômeno mental. Foi assim que Mary Eddy se tornou a fundadora e a suprema sacerdotisa de uma nova religião, a ciência cristã, a única grande fé religiosa criada até hoje por uma mulher, uma religião que se estendeu pelo mundo inteiro. Nesse momento, você provavelmente estará dizendo a si mesmo: esse tal de Carnegie está sendo partidário a favor da ciência cristã. Não, você está enganado. Não sou cristão cientista, mas, quanto mais vivo, mais me convenço do grande poder da cura da mente. Como resultado de 35 anos ensinando adultos, sei que homens e mulheres, modificando os seus pensamentos, podem varrer de suas vidas as preocupações, o medo e várias espécies de doenças. Eu sei.
Vi transformações inacreditáveis acontecerem centenas de vezes. Vi isso acontecer tantas vezes que hoje nem sequer me surpreendo diante delas. Uma dessas incríveis transformações, por exemplo, aconteceu com um dos meus alunos. Ele sofreu um colapso nervoso. Qual a causa? Preocupações. Esse estudante me disse: eu me preocupava com tudo. Preocupava-me porque era muito magro, porque pensava que estava perdendo cabelo, porque receava não ganhar dinheiro suficiente para casar, porque sentia que jamais seria um bom pai, porque tinha medo de perder a jovem com a qual quisera casar, porque pensava que não estaria levando uma vida decente. Preocupava-me com a impressão que causava aos demais. Preocupava-me porque pensava que tinha úlcera no estômago. Não podia mais trabalhar, renunciei ao emprego. Criei dentro de mim tal tensão que parecia mais uma caldeira com excesso de pressão e sem válvula de segurança. A pressão tornou-se tão insuportável que alguma coisa tinha de acontecer. E aconteceu. Se você nunca sofreu um colapso nervoso, peça a Deus que jamais tal lhe aconteça, pois nenhuma dor física pode exceder o sofrimento que tanto aflige uma mente atormentada. Meu colapso foi tão sério que eu não podia falar nem mesmo com os membros da minha família. Não me era possível controlar os pensamentos. Sentia-me completamente tomado pelo medo. O mais ligeiro ruído me causava sobressaltos. Evitava todo mundo. Punha-me a chorar, subitamente, sem nenhum motivo. Cada novo dia era dia de agonia. Considerava que todos tinham me abandonado, até mesmo Deus. Sentia-me tentada a jogar-me no rio e terminar com tudo isso de uma vez. Resolvi, porém, em lugar disso, fazer uma viagem à Flórida, na esperança de que a mudança de cenário pudesse fazer-me bem. Ao subir no trem, meu pai me entregou uma carta e recomendou-me que não a abrisse antes de chegar à Flórida. Cheguei ao meu destino no auge da estação turística. Como não foi possível encontrar lugar em nenhum hotel, aluguei um quarto para dormir, junto de uma garagem. Procurei arranjar trabalho num cargueiro que realizava viagens ao largo de Miami, mas não tive sorte, de modo que passava o tempo na praia. Sentia-me mais infeliz na Flórida do que o que eu era em casa. Abri, pois, o envelope para ver o que meu pai escrevera, e a nota dizia: Meu filho, você está a 1.500 milhas de casa e não se sente de modo algum diferente, não é assim? Sabia que você não se sentiria, porque você levou em sua companhia a única coisa que é a causa de todas as preocupações, você mesmo. Não há nada que não esteja bem em seu corpo ou em seu cérebro. Não foram as situações com que você deparou que o venceram. Foi a maneira de você pensar nessas situações. O homem é o que ele pensa no fundo do seu íntimo. Quando você compreender isso, meu filho, pode vir para casa, pois estará curado. A carta de papai deixou-me furioso. Eu esperava simpatia e não instruções. Fiquei tão zangado que resolvi em certo momento não voltar mais para casa. Naquela mesma noite, quando andava por uma das ruas de Miami, passei por uma igreja, onde se realizavam serviços religiosos. Como não tinha onde ir, entrei e ouvi um sermão sobre o texto. Aquele que domina sua mente é mais poderoso do que o que toma de assalto uma cidade. Sentado na casa santificada de Deus, a ouvir os mesmos pensamentos que o meu pai escrevera em sua carta, tudo isso apagou a desordem acumulada no meu cérebro. Pela primeira vez na vida, pude raciocinar clara e ponderadamente. Compreendi que havia sido até então um grande tolo. Chocou-me ver como eu realmente era. Ali me achava, querendo modificar o mundo inteiro e as criaturas que o habitam, quando a única coisa que eu precisava modificar era o foco das lentes através das quais observava as coisas. Na manhã seguinte, fiz as malas e voltei para casa. Uma semana depois, voltava ao meu trabalho. Decorridos 4 meses, casei com a jovem que tinha medo de perder. Temos agora uma família feliz e 5 filhos. Tanto material como mentalmente,
Deus foi generoso para comigo. Na época do colapso nervoso, eu era chefe de um grupo de empregados que trabalhavam à noite numa pequena casa comercial e dirigia 18 pessoas. Sou agora superintendente de uma fábrica de papelão e mais de 450 pessoas trabalham sob minhas ordens. A vida tornou-se para mim muito mais cheia e amável. Creio que aprecio agora os verdadeiros valores da vida. Quando certos momentos de intranquilidade procuram envolver-me, como acontece na vida de todas as pessoas, digo a mim mesmo que as lentes do meu espírito devem ser postas novamente em foco. E tudo fica ok. Posso dizer, honestamente, que estou alegre de ter tido aquele colapso, pois descobri, embora pelo caminho mais difícil, o grande poder do pensamento sobre o nosso corpo e a nossa mente. Hoje, posso fazer com que os meus pensamentos trabalhem para mim, em vez de contra mim. Vejo que meu pai tinha razão quando dizia que não eram as situações exteriores a causa de todo o meu sofrimento, mas o que eu pensava dessas situações. Logo que compreendi que assim era, curei-me e permaneci curado. Eis aí o que foi a experiência desse meu aluno. E assim encerramos hoje, na página 156, a nossa leitura. Até o próximo capítulo!